Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre duas empresas aqui no canal. Empresas nunca trazidas aqui no canal, a pedido de muitos inscritos aqui. Então vamos analisar aí a Brasil Agro e no caso aí, a Boa Safra, tá? Que são aí duas empresas bastante faladas pelo mercado. Portanto, são empresas pequenas. Então, tanto a Boa Safra como a Brasil Agro são empresas aí no setor de commodities, tá? E vamos verificar qual dessas duas se encontra no melhor momento de compra, tá? Mas nada aqui se trata de recomendação de compra ou de venda. Tudo que eu irei dizer aqui é educacional e apenas estou informando com dados disponibilizados pelo mercado de que qual das duas está em um melhor valuation neste momento, tá? Até porque as duas atuam em setores até que um tanto parecidos, tá? Mesmo que alguns aspectos sejam distintos, temos um setor de atuação um tanto similar no âmbito de commodities, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos atingindo quase 1000 inscritos aí no canal, pessoal. Muito feliz aqui com esse número. Então se inscrevam no canal. Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões de vídeos, né? Coloquem aquele dedão no like, não se esqueçam do like e ative o sininho para receber todos os vídeos que esse canal produzir, tá? Bom, começando aqui falando então, eu não possuo nenhuma dessas duas ações na minha carteira, tá? Tanto no caso a Boa Safra, como a própria Brasil Agro. Eu apenas possuo, no momento, ações do setor financeiro, tá? Banco do Brasil e BR Partners. Então, é o setor que eu estou investindo no momento, tá? Claro, muitas pessoas me perguntam por que eu estou tão concentrado neste setor, neste momento. Pessoal, é o seguinte, por eu não dispor de tanto capital, eu acabo não diversificando em outros setores. Mas eu acho que além do setor financeiro, existem sim setores baratos aqui na nossa bolsa, tá? Tanto o setor de saneamento, o setor de seguros, né? Que eu acho que está muito barato. Algumas oportunidades em outros setores também, né? Tem oportunidade no setor de telecomunicações, que a gente vê a Unifique, que eu acho que está muito atrativa. Mas eu posso não adicionar essas empresas, porque pode pulverizar muito o meu capital. Então eu prefiro ficar aí restringido com poucas e boas empresas que estejam baratas e com boas perspectivas de proventos, tá? Bom, começando então aqui com a Brasil Agro, pessoal, como você já de antemão pode perceber, é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis, tá? Em foco na aquisição, desenvolvimento e comercialização de propriedades rurais, né, da agropecuária. Então perceba que o business da empresa é adquirir propriedades rurais, que acredita ter um significativo potencial de geração de valor por meio da manutenção do ativo, né? E a partir do momento da aquisição dessas propriedades rurais / fazendas, a empresa busca implementar culturas de valor agregado e transformar essas propriedades rurais com investimentos em infraestrutura e tecnologia. Ou seja, a empresa ela acaba ganhando, vendendo essas tais propriedades rurais para realizar ganhos de capital no mercado. Então, pessoal, para que vocês entendam melhor, né? É como se fosse no mercado imobiliário. Você acaba comprando um imóvel e vende quando o mercado imobiliário estiver aquecido esse imóvel mais caro. É a mesma coisa que a Brasil Agro faz, portanto, com propriedades rurais. Então a empresa ganha capital com as vendas dessas fazendas, tá? E desde o início das operações, perceba que ela adquiriu ao todo 18 propriedades rurais, sendo que já realizou a venda de 5 fazendas, e o plano de negócios que a empresa cita aqui contempla a valorização das propriedades rurais, tá? O principal retorno financeiro aí que a empresa possui são com essas vendas, tá? Olhando aqui um pouco a apresentação de resultados da empresa, perceba que para o segundo trimestre de 2024, a empresa entregou 424 milhões de receita líquida, 24,2 milhões de lucro, tá? Ah, Pablo, mas é um lucro pequeno. Mas, pessoal, no caso, a Brasil Agro, ela é uma microcap na Bolsa de Valores, tá? Ela possui um valor de mercado de 2,55 bilhões. Então, a empresa está com um lucro muito bom se relacionarmos aí com o seu valor de mercado. E o EBITDA da empresa é de 10,8 milhões, tá? Ou seja, um EBITDA ajustado aí. Perceba que a conclusão do plantio de grãos e algodão, isso aqui proporcionou 88 mil hectares no Brasil, Paraguai e Bolívia, que é onde a companhia possui receita. E veja que a área plantada que a Brasil Agro possui, tá? Perceba que basicamente se dispõe de 42% de soja, né?
Feijão e farinha se dispõe 7%, algodão se dispõe 4%, e temos aqui outras commodities, tá, pessoal? Ou seja, a Brasil Agro é uma empresa de commodity. E se olharmos no mercado, tanto no mercado internacional como no mercado interno, no mercado doméstico, as commodities estão caindo neste momento, tá? Bastam vocês aqui no Trading Economics, que é um dos sites que eu utilizo para olhar o preço das commodities. Se vocês colocarem aqui soja, que é uma commodity aqui no mercado, tá? Você pode não encontrar aqui de antemão, mas se vocês colocarem tanto a soja, né, como, por exemplo, outros ingredientes aqui que tem na Brasil Agro, no caso, as commodities estão em queda. Vocês podem analisar no Trading Economics ou vocês podem analisar aí, no caso, em outros sites, como o Investment View também, que é um site que eu uso muito aqui, que é um outro site que eu uso muito para analisar commodities, tá? Então, realmente aqui são sites excelentes, tá? Então, vocês podem olhar aqui, por exemplo, ó, Trading View, tá? Que é um dos sites aqui que eu uso também para analisar o preço das commodities no mercado internacional. E aqui você pode encontrar tanto aí, no caso, preços de commodities como minério de ferro, né? Pode encontrar aí commodities outras aqui. Então, basicamente, tem tudo nesse site. Aqui você precisa fazer um login aí, né, para conseguir entrar nesse site. Então, olhem aí com calma que vocês vão conseguir encontrar, tanto no Trade Economics quanto nesse site, tá? Mas para esse vídeo não despender muito tempo, mesmo assim, as commodities estão apresentando queda neste momento, tá? Por isso que, no caso, as empresas não estão tendo lucros tão elevados, porque elas dependem com esse aumento de preços para que a commodity, tanto no mercado internacional como no mercado interno, acabe sendo beneficiada. Mesmo assim, a empresa até que acabou crescendo aí, tá? Ou seja, saltou de 153 milhões para 172 milhões, tá? Então, o CAGR no crescimento de hectares por áreas plantadas. Perceba que ela tem atuação tanto no Brasil como em outros mercados, tá? A soja, se vocês observarem aqui, né? O próprio clima cita, né? Algumas notícias cita que para o ano de 2024, as previsões indicam que o fenômeno El Niño, tá? Deve persistir ao longo do primeiro semestre. O El Niño, ele infelizmente, em decorrência do aquecimento global, que tem prejudicado muito a colheita, né, tanto de soja, milho, feijão, algodão. Isso aqui acaba, né, por um aquecimento global, efeito estufa, prejudicando o plantio dessas sementes. Por isso que a empresa ela cita que com a diminuição nos níveis de chuva nas regiões onde operamos, essa redução pode resultar em redução de produtividade. Mesmo assim, perceba que a empresa ainda tem conseguido manter uma variação positiva, tá? Perceba que teve um aumento de 21% na produção, né, de soja. Perceba que teve um aumento de 13% na produção de milho, 47% na produção de farinha, né, feijão e outros ingredientes. Então, mesmo com esses cenários em decorrência do El Niño, né, e também em decorrência do fraco volume de chuvas, perceba que a Brasil Agro ainda tem se beneficiado, né, tanto em crescimento de hectares, né, produção. Então, a empresa ela tem realizado um bom trabalho. Agora, olha só aqui, um desempenho das commodities em geral. Perceba que a empresa, aqui a soja teve uma queda de 36,5%, tá? A pecuária também, que coloca aí bois, né, e carnes em geral, teve uma queda de 14,8%. Etanol também caindo. Em geral, todas as commodities no mercado estão caindo. Então, a empresa, mesmo no cenário de queda de commodities, mesmo no cenário de El Niño, né, com o aquecimento global, a empresa ainda tem entregue bons resultados. Então, realmente, aqui a Brasil Agro tem feito um bom trabalho, tá? Mesmo com essa queda aqui de receita, podemos perceber que a empresa tem mantido seus resultados estáveis, tá? E obtiveram até um crescimento, né, se a gente observar. Portanto, o EBITDA operacional da empresa é realmente muito ruim, até porque aqui em parênteses significa prejuízo, tá? Então, se vocês observarem aí, basicamente a empresa ainda está passando por este cenário um pouco complicado. Mas eu acredito que é sim uma boa empresa e pode estar no radar. Em termos de múltiplos hoje, a Brasil Agro não está tão atrativa, tá? Para mim aí o valuation dela está esticado, até porque ela está acima da média histórica, negociando a 11,24 vezes lucro, mas aí é que tá. Lembra aquela dinâmica que eu falo para vocês? Empresas de commodities, principalmente empresas que têm aí como a principal fonte de receita produtos cíclicos, nós queremos que o PL esteja esticado e as margens mais apertadas. E um outro indicador, EV sobre EBIT, tá? Que mede o quê? Basicamente o valor da empresa sobre EBITDA que ela gera. Perceba que a Brasil Agro está com
no EBITDA elevado. Quando teve aqui o topo das commodities, perceba que ela ficou muito barata. Então, peço paciência para vocês, porque empresas de commodity, você tem que preferir que o EV sobre EBIT e o PL estejam altos, porque simboliza que a empresa pode estar num possível fundo, tá? E a tendência, tá? Não estou garantindo que isso vai acontecer, mas a tendência dessa empresa se recuperar é grande, ainda mais porque basta ter um pensamento com bom senso, tá? As commodities não irão cair para sempre. Uma hora o mercado vai se recuperar e as vendas vão voltar a se aquecer, tá? E para o investidor que gosta de empresas com oportunidades, pode ser o momento, tá? Perceba que em 2022 o PL já esteve maior, agora o PL está alto. Quando a empresa estava reportando o topo de lucros, olha só isso aqui, se a gente pegar o gráfico de receita líquida, perceba que para este ano foi fantástico o lucro da Brasil Agro, né? 555 milhões de lucro, 1,3 bilhão de receita. A empresa pagou um dividend yield altíssimo, né? Nessa época a empresa conseguiu vender suas terras e propriedades a um preço bem expressivo. Então, pessoal, realmente aqui é fácil comprar quando tudo vai bem. Porém, as oportunidades surgem justamente nesses momentos de turbulência, tá? Quando os preços das commodities não estão favoráveis e a empresa está negociando a múltiplos altos. Por isso que com empresas em particular do setor comoditizado, você necessita que essa empresa esteja com valuation mais esticado, totalmente distante das empresas perenes, que necessitam de valuations mais baixos. Então, a lógica é totalmente inversa, tá? Partindo aqui, então, acho sim uma oportunidade, porém, segue aquela torcida para que os preços das commodities melhorem, tá? Em termos de dividendos, se a gente for analisar como última fonte, perceba que 2021 foi muito alto, principalmente devido a essa alta aí, né, das commodities da empresa, tá? Partindo então aqui para a Boa Safra, tá? Que é uma empresa que também atua num setor um tanto commodity, tá? Perceba que está presente na vida do agricultor brasileiro e a empresa produz sementes de soja de altíssima qualidade, tá? Com tecnologias avançadas no mercado, unidades de produção localizadas em regiões estratégicas. Perceba que os resultados expressivos mostram a capacitação da equipe. A empresa cita aqui um pouco do business dela, tá? Partindo para os resultados da Boa Safra, perceba que a empresa ela fez um follow-on, né? Ou seja, uma captação de ações aqui no mercado, tá? Aqui em abril de 2024, tá? Onde a empresa fez esse follow-on para expandir as ações no mercado e acabar captando recursos, tá? Perceba que a empresa fez uma carteira de pedidos de 1,1 bilhão. Receita bruta da empresa, 39 milhões. Receita operacional, 1,9 milhão, tá? E o CAPEX dela, que são os investimentos, está em 140 milhões, tá? Mas a evolução da capacidade instalada está boa, a empresa cresceu 25% ao ano de evolução de capacidade instalada. Perceba que a receita operacional da empresa cresceu 9%, lucro bruto 17,6%, crescimento da área de produção e a dívida da empresa ainda segue um tanto controlada, tá? E a empresa possui uma diversificação de receitas, tá? Possui aqui soja, tanto aqui na parte de armazenagem, plantio e outros afins, tá? E a receita da empresa, tanto a receita bruta como a receita líquida, obteve um crescimento até que interessante. Lucro líquido, isso aqui que chama a atenção na Boa Safra, tá? Mesmo que a empresa teve uma queda no ano passado, para este ano a empresa já começou a reportar um lucro de 46,7% maior. E o lucro líquido ajustado também cresceu, muito superior ao lucro líquido da Brasil Agro, tá? E o EBITDA da empresa também cresceu 14,9%. Então, realmente aqui, os balanços, ao meu ver, da Boa Safra foram melhores, tá? Se a gente pegar aqui a empresa em termos de múltiplos, ela tá muito barata, tá? Em 4,71 vezes lucro, tá? Então, a empresa está muito, muito barata mesmo, bem abaixo aí das médias históricas, tá? Como eu falo, por ela não ser uma empresa 100% comoditizada, a gente pode utilizar um valuation menor, ou seja, não utilizar aquela técnica que eu falei para vocês de ter preferência por valuations mais esticados, tá? Hoje ela ostenta um payout até que saudável, em torno de 40%, a empresa tem pago um yield muito bom, e perceba que hoje ainda é uma microcap, tá? Avaliada em 1,63 bilhão valor de mercado. Perceba que o lucro líquido da empresa está crescendo ano após ano e a pretensão do mercado é que neste ano encerre em 300,56 milhões, tá? Então, uma empresa para reportar um lucro de 356 milhões de forma operacional e estar cotado a um valor de mercado de 1,63 bi, temos esse PL bem baixo, tá? De 4,71%. Então, podemos sim realmente ter uma anomalia de mercado aqui.
Porque se a empresa está reportando o topo de lucros e as cotações ainda seguem depreciadas, isso mostra uma possível oportunidade. Não estou afirmando que a Boa Safra vai subir de repente, mas pagando um yield bom, como está pagando neste momento, cotada por múltiplos baixos, a empresa, para um setor de commodities, está com uma boa margem, tá? A empresa também tem ostentado um bom ROI, tá? Até porque a dívida dela está bem baixa, de 0,51 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Enquanto que se a gente analisar pelo seu par setorial, que é a Brasil Agro, está com uma dívida líquida muito superior, fora um ROI inferior e margens bem mais apertadas. Então, assim, pessoal, sendo bem franco aqui com vocês, entre ambas, eu escolheria a Boa Safra, tá? Por quê? Porque tem múltiplos menores, é uma empresa que não está tão exposta a commodity no mercado internacional e é uma empresa que há uma distribuição de dividendos mais sustentável. Por quê? Porque, infelizmente, a Brasil Agro, ela depende exclusivamente dessa venda de terras, enquanto no caso, a Boa Safra, ela depende exclusivamente dessa venda de soja, né, no mercado. Então, assim, é uma empresa, ao meu ver, que mesmo seja comoditizada, né, ainda tem menos comoditizada do que a Brasil Agro e tem hoje múltiplos melhores e uma dívida mais controlada, pagamento de dividendo similar e ainda ostenta um ROI bem maior, tá? Então, na minha opinião, a Boa Safra está mais subprecificada, tá? Então, assim, realmente é impressionante essa distorção que a gente observa nessas duas. Vale ressaltar, nada se trata de recomendação. Olhando aqui pelas perspectivas dos analistas do mercado, tá? Saindo um pouco aqui das minhas análises, perceba que eles preveem um preço-alvo, né, de basicamente 74% aqui para a Boa Safra, ou seja, um preço-alvo de R$21, porque na visão deles ela tem potencial de upside, e no caso para a Brasil Agro, eles projetam um upside de 73%. Então as duas são sim oportunidades, de acordo com os analistas, mas, como eu falei para vocês, tenho a minha preferência pela Boa Safra, tanto por um controle de custos melhor, mesmo nesse cenário de queda da commodity, vocês já observam, tá? De que a Boa Safra, ela tem reportado um controle de custos muito melhor do que a Brasil Agro, que depende exclusivamente dessas vendas rurais. E, em geral, basicamente, tanto a Brasil Agro, a SLC Agrícola e, no caso, a Boa Safra, têm sofrido, principalmente devido ao Ibovespa, tá? Que não tem ajudado na presente data de hoje, porque ainda devido a cenários, riscos fiscais aqui no Brasil, aumento de taxa Selic, gastos públicos excessivos, a economia brasileira não está muito boa por enquanto, tá? Ibovespa caindo, isso aqui acaba puxando mais ainda as small caps, empresas com uma menor capitalização de mercado. E a saída de capital estrangeiro voltou a ser intensiva, isso aqui pode nos proporcionar oportunidades aqui no mercado financeiro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise, tá? Tanto da Brasil Agro como da Boa Safra. Em particular, não tinha estudado muito a fundo essas empresas, mas eu parei um pouco para estudar, porque é bom, mesmo que eu estou bastante preso, não diria preso, mas eu estou bastante focado no setor mais óbvio, né, nos setores mais óbvios como saneamento, bancos, né? Aí também estou focado bastante no setor de seguros, né? Então, basicamente, são o setor feijão com arroz. Mas, às vezes, você olhar outras empresas de outros setores é até que interessante, tá? Portanto, com certo cuidado, porque são empresas mais cíclicas, não são tão resilientes e elas acabam sofrendo mais do que as tradicionais. Então, não é para todo mundo. E eu, particularmente, mesmo que essas empresas estejam baratas, eu não possuo nenhuma na minha carteira, pelo menos agora, no momento, tá? Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem, deixar um joinha, darem sugestões aí de vídeo e ativar o sininho para receber todas as notificações que esse canal aqui tiver, tá? Ou seja, vídeos novos, né? Então vai depender do que vocês querem que eu traga aqui, eu posso estar, consequentemente, trazendo o pedido aqui de vocês. Bom, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.